E aí pessoal, hoje nós vamos começar uma nova série no meu canal do YouTube. E essa série surgiu pela necessidade que eu tenho visto de deixar claro aquilo que nós cremos para as pessoas. O mundo que estamos vivendo está cada vez mais polarizado, cada vez mais difícil de aceitar aquilo que cada um crê. A gente parece que não consegue mais conversar sobre as nossas crenças. Na verdade, nós temos muita informação e pouco conteúdo para conversar sobre aquela informação que temos. Por isso que o nome dessa série vai ser Raízes da Fé, explorando os fundamentos do cristianismo. Teremos 5 episódios nessa temporada, nessa série, e cada um deles vai trazer um aspecto fundamental da nossa fé cristã. E é por isso que eu queria te chamar, te convidar a se envolver e a participar, a convidar outros amigos, a compartilhar esse conteúdo com várias pessoas para que a gente possa juntos crescer e fundamentar, criar raízes sobre os fundamentos da nossa fé. O primeiro episódio vai falar sobre a palavra viva, desvendando os segredos da Bíblia. O segundo episódio vai falar sobre quem é Jesus, o centro da nossa fé. O episódio 3, o fruto do Espírito Santo, a transformação do nosso caráter. O episódio 4, sobre dons espirituais, as capacitações divinas para a edificação da igreja. E o último episódio vai falar sobre a igreja, o corpo de Cristo, a importância da comunidade cristã. Hoje eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro episódio da nossa série conversando sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, desvendar como que a gente pode estudar a Bíblia, conversar sobre ela. Será que de fato a Bíblia é importante ou ela é um objeto de decoração? Vamos falar um pouco sobre isso nesses próximos minutos. O livro mais lido do mundo, mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada. Isso precisa ser dito para você, para que você veja o quanto que a Bíblia não é um livro normal, não é um livro comum que a gente simplesmente lê. Tem algo espiritual por trás desses escritos sagrados que envolvem as pessoas, que as pessoas têm interesse de ler, de aprender. Nós que somos da fé cristã, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus ao homem. O Senhor Deus escolheu utilizar da Bíblia para revelar o seu caráter, revelar como que Ele age, revelar como Ele quer ser adorado. É no escrito sagrado que nós conhecemos a Deus. É ali, nesse livro, que na verdade não é apenas um livro, é uma grande biblioteca, é ali que nós conhecemos o nosso Senhor, o nosso Salvador e conseguimos compreender um pouco da história que Deus tem para a humanidade, o que nos reserva no futuro. Esse é o livro que é mais lido, que é o mais vendido, mas ao mesmo tempo é o livro mais odiado por muitas pessoas. Muitas pessoas têm a raiva da Bíblia exatamente porque elas querem acabar com aquilo que o Senhor Deus está construindo. Elas não querem que a palavra de Deus seja conhecida, porque nós aprendemos, e aí eu já vou precisar te dizer isso de maneira muito clara, a Bíblia Sagrada, ela é o poder de Deus revelado. Toda vez que nós temos contato com a Bíblia, nós vemos o poder de Deus, nós somos envolvidos por esse poder, nós somos afetados por esse poder. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a gente aprende o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Tá vendo? A Bíblia Sagrada, ela é lâmpada para os nossos pés. Como já disse, ela não é um livro comum.
porque nenhum livro penetra no nosso coração, nenhum livro tem a capacidade de nos transformar, de nos fazer diferente. A Bíblia Sagrada, porque ela é o poder de Deus sobre nós, ela tem esse poder de mexer com a gente, mexer com as nossas estruturas. O Salmo 119, versículo 105, fala o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É através da palavra que a gente tem clareza por onde a gente anda. É através da Bíblia que nós sabemos quais caminhos nós devemos trilhar. É por causa da Bíblia que nós podemos saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. E sim, pessoal, tem coisas que são agradáveis a Deus, que são corretas de se fazer e de agir, e tem coisas que não são. É a Bíblia que mostra para nós onde é o limite, qual é o caminho que nós devemos trilhar. É ali. E outra, a Bíblia toda é inspirada por Deus. Toda ela, toda vírgula, cada ponto, toda ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala o seguinte: toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Percebe a importância da Bíblia Sagrada? Você percebe o quanto que a Bíblia Sagrada deve ser algo que nós temos que ter nas mãos e utilizá-la para que a gente possa conhecer Deus, a revelação de Deus, porque ela corrige, ela exorta e ela capacita as pessoas que nela creem a fazer a boa obra que o Senhor nos comissiona. Você entende o tamanho da importância da Bíblia? A Bíblia ela não é algo que a gente tem que considerar como alguma coisa que nós de vez em quando temos contato. Não, não, não. Por causa da capacidade que ela tem de nos transformar, de nos confrontar, de nos exortar, nós precisamos da Bíblia todos os dias. Ela é alimento para nós. A Bíblia Sagrada nos alimenta. A Bíblia Sagrada coloca um espelho na nossa frente e nos mostra quem nós somos, quais são os nossos pecados, quais são os nossos equívocos. A Bíblia Sagrada, ela deve ser lida com regras, claro, regras de interpretação. A Bíblia não é de livre interpretação. Você precisa utilizar da exegese, da hermenêutica. Você que está começando na Bíblia, você pode começar no Evangelho de João, por exemplo. Você que já está experimentado na Bíblia, você pode começar em outros textos bíblicos, mas vá mais fundo. Estude um pouco mais. Pega uma Bíblia de estudo para você ler os comentários sobre o que o autor quis dizer naquele texto. Peça a revelação do Espírito Santo para que você possa compreender aquilo que Deus quer falar com você na palavra. Deus, Ele deseja que os seus filhos, aqueles que creem, tenham contato com a Bíblia. Ele quer que você e os seus filhos, seus amigos, os seus parentes, todos tenham contato com a Bíblia Sagrada para que todos sejam confrontados e transformados por ela. Não deixa simplesmente a Bíblia ser um lugar que você vai deixar decorativo lá na sala. Como ela é o poder de Deus, como ela é a revelação de Deus para nós, ela precisa ser exercitada. Você e eu precisamos ter contato com a Bíblia. No Antigo Testamento, há um tipo de revelação determinada por aquela aliança. No Novo Testamento, há outro tipo de revelação baseada na nova aliança. Você precisa conhecer a Bíblia inteira, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Você precisa conhecer aquilo que está escrito no Apocalipse, você precisa ler Daniel, você precisa ler os textos que de repente desafiam você, que são mais difíceis, mas não para de se alimentar na palavra. Ela é fundamento para a nossa fé, ela nos enraiza no nosso Senhor. O meu desejo é que você se alimente da palavra e que cresça e se desenvolva, para que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida e você saiba exatamente
o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que pensar, o que não pensar, para onde ir e para onde não ir. Que Deus te abençoe.